livros de baralho cigano vendem milhões de cópias? A resposta é não, porque se vendessem milhões de cópias, os oraculistas, os autores dos livros já estariam com carrão, com uma mansão, já estariam com uma casa muito boa, né? Uma casa própria muito boa, sem depender dos maridos, enfim. Os livros de baralho cigano, eles não vendem milhões. Eles vão vender ali a tiragem limitada. E antigamente ia para as livrarias em consignação, né? A editora enviava para as livrarias em consignação os produtos, né? As unidades dos livros, e se não vendesse eram devolvidos. E se vendesse, acertavam ali o valor, a comissão. Mas hoje em dia não é mais assim. Com a crise no país, né? Hoje em dia as editoras têm que negociar à vista. Tudo é negociado à vista. E as livrarias que quiserem fazer a venda dos livros da editora têm que pagar à vista. Então, a editora negocia à vista e não tem devolução, e acabou esse problema ali da livraria não pagar a editora, acabou isso, e o autor também não receber. Então, os livros de baralho cigano não vendem milhões de cópias, e o que for para a livraria e não vender, vai ficar encalhado lá. Já não tem mais devolução para a editora, porque não é mais em consignação. Se não é mais em consignação, tem que fechar ali o pagamento à vista, né? Para acabar com o problema aí de repasse financeiro. Então, o que não vender fica encalhado ali. O livro que não vender fica encalhado. Por isso é que é interessante você entender que o melhor é fazer o seu lançamento independente, sem seguir as cartilhas da editora, com introdução, aquelas coisinhas todinhas, sabe? Você faz ali do seu jeito, não precisa seguir a cartilha. Você não é de editora, você faz a seu modo, tá? Mas vai fazer um trabalho esmerado, dentro do alinhamento correto, que é o mais importante, né? Sem aquelas papagaiadas toda, porque tem muita coisa ali de enfeite nesses livros, porque a pessoa compra mais com os olhos do que, né, com raciocínio. Então, olha para o livro, compra mais com os olhos mesmo do que puxando assim pelo raciocínio. E falar em puxar pelo raciocínio, eu deixei aqui o vídeo falando sobre essas questões aí que envolvem esses livros, né, exatamente para as pessoas que querem lançar seus livros futuramente. São os novatos, né? Na verdade, eu estou falando para os novatos que daqui a 5, 10 anos vão lançar os livros de baralho cigano em mercado, para não cometerem esses erros que as tartarugas de antigamente faziam, entendeu? Então, eu estou deixando aqui esse vídeo para os novatos. Então, se o livro tem mais de 50% de erros, já é para jogar no lixo já. Aquilo ali já é um trabalho que não tem aquela autossuficiência para se manter no mercado, nem circulação de mercado, em divulgação nem se fala. Então, você tem que ficar bem atento a isso. Se tiver mais de 50% de erros ou até 50% de erros ali, acabou, pode riscar. Bom, mas o ponto em que eu quero tocar é o seguinte: os livros de baralho cigano não vendem milhões de cópias como as pessoas pensam, tá? Não vendem. As unidades são limitadas. Eles vão ver a aceitação do público, a aceitação das pessoas. E antigamente as pessoas compravam as coisas assim, eram leigos, né? Sem refletir, sem análise, sem apuração. Saíam comprando, e o que acontecia? Qual era a consequência? As leituras eram deficientes, né? Saíam erros de interpretações, amadorismo. Você vê que a pessoa ficava sem saber explicar, nem mesmo... Se não sabe explicar as conjunções, quem dirá uma carta, né? Uma lâmina isolada, né? Porque as pessoas compravam os livros para decorar os significados.
sem saber explicar sobre eles. Antigamente era assim, hoje em dia as pessoas estão abrindo mais os olhos, estão mais atentas, estão mais reflexivas, né? Então as coisas estão realmente mudando e nesse percurso, nessa transição de mudança, eu achei conveniente colocar esse vídeo aí no ar para reflexão, né? Ao que você deve estar atento quando você for fazer o seu livro. Porque esse vídeo que eu coloquei aqui no ar, hoje no canal, com o título Livros de Baralho Cigano que eu não recomendo, esse vídeo é exatamente para os futuros autores. Vocês que vão escrever o livro de vocês, tá? Então, é direcionado a vocês esse vídeo que eu coloquei. Porque vocês vão escrever o livro de vocês, então já sabem, aprendam com os erros dessas tartarugas que se acham as corujas do mercado editorial, tá? E tomem cuidado, abram bem os olhos, porque não é pelo fato de você ter uma editora que você realmente é mestre. É mestre de quê? Como é que você vai explicar aquilo ali, se aquilo ali não tem explicação? De onde você vai tirar o desenvolvimento de explicações compatíveis com a realidade? Compatíveis com a realidade não, só se você inventar outra coisa, ou puxar suas crenças, ou puxar outras coisas, mas compatíveis com a realidade não. Aquilo ali não tem compatibilidade com a realidade atrelada ao símbolo. Porque o símbolo é o teu instrumento de trabalho e se você está trabalhando com esse instrumento, você tem que saber desenvolver os significados dele. Você tem que saber o que significa aquilo ali, por que significa aquilo ali, de onde você tirou aquilo ali. Porque não é possível você pegar, lançar um livro, né, cheio desses erros aí, mais de 50% de erro, mais de 80 significados errados num livro e ficar tudo bem. Não é possível. Não é possível. Então, esse vídeo de hoje é para esses futuros autores, tá? Ele é direcionado exclusivamente para esses futuros autores. Para não cometerem esses erros dessas pessoas que se auto-intitulam mestres só porque tem o embasamento editorial para se autoafirmarem, entre aspas, né? Como profissionais. Coisa que não são, né? Então, os livros de baralho cigano, eles não vendem milhares de cópias não, tá? Não tem ninguém andando com um carrão por aí, não tem ninguém... Porque se eles vendessem milhões de cópias, os autores não precisariam mais trabalhar, não precisariam mais botar a cara ali, entendeu? Não precisariam mais nada, já estariam até fora do país. Não vende nada de milhões de cópias, nada disso.